Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. Este programa é uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estou com um convidado jovem, um jovem pianista. Anderson Fracalossi, bem-vindo ao programa, Anderson. Muito obrigado, prazer é meu. Convidei o Anderson, tenho acompanhado alguns trabalhos que ele vem fazendo e convidei ele, por ser pianista, para nos contar a história do piano, claro. Claro! Conta pra nós, é que esse programa tem um pouco esse enfoque de contar a história ou da pessoa ou de alguma coisa. Sim, sim. Eu sou apaixonada por piano. E eu gostaria que tu contasse para mim e para o nosso público um pouco sobre a história. Quando é que ele surgiu, o material que ele é feito, como é que foi essa criação do piano? Assim, o piano, ele é um instrumento recente, ele foi criado em 1709 pelo Bartolomeu Cristofori. Porém, antes veio o cravo e veio o clavicórdio por trás dele. E foi uma evolução gradativa até chegar nesse piano que a gente tem hoje. Né? Eles foram incrementando a questão de pedais, que antes não tinha. Né? O material no cravo, as cordas eram beliscadas e não podia fazer dinâmica. Né? No clavicórdio, o que muda? Muda que aí tu já consegue fazer uma dinâmica entre um fraco e um forte. Mas muito pouco. E o que é clavicórdio? Clavicórdio não é um piano, mas é um instrumento igual ao cravo. Ele é horizontal, ele é horizontal. Como um teclado, assim. Isso, ele é horizontal e tem a caixa como se fosse um piano de cauda. Ele tem a caixa? Isso. E o que mudou ali? Que agora as cordas, o mecanismo diferente do cravo, ele consegue fazer dinâmica. Essa é a principal diferença do cravo para o clavicórdio. Me dá um exemplo do que é dinâmica. Dinâmica é um som fraco, é um som forte. O clavicórdio consegue fazer isso? Consegue fazer isso, mas não desse jeito. Com tanta intensidade. Isso. Aí o piano... Mas um pouco com mais intensidade do que o cravo, é isso? Isso, na verdade o cravo não fazia nada. O cravo não fazia nada. Não, o cravo era sempre no mesmo volume. E o clavicórdio ele conseguia fazer uma variação. Aí o que aconteceu depois? Eles mudaram o mecanismo do piano para martelos. Então, aí o que aconteceu? Conforme a força que tu coloca, tu cria uma intensidade. Que foi... Isso se chama dinâmica. Dinâmica, intensidade. E com mais intensidade no piano forte. Antes da gente entrar no piano forte, eu queria que tu explicasse um pouco mais do cravo. O que é o cravo? Que forma que ele tinha? O cravo, ele é muito similar também ao piano de cauda, né? Só que existiam alguns cravos que tinha ele é menor, ele é bem menor, tem 3 oitavas, se não me engano. Oitavas, o cravo? Isso. E tinha alguns cravos que tinha 2 fileiras de teclado. Uma fileira embaixo e uma fileira em cima. Entendi. Né? Daí as pessoas tocavam aqui. Como o órgão também tem órgão que tem 3 fileiras. Nas igrejas, né? Isso, tem 3. E tinha alguns cravos que tinha 2. Né? O que muda aí? A caixa é muito parecida com o piano, claro, não com os mesmos materiais, mas visualmente é a mesma. E no cravo as cordas eram pinçadas. Tinha uma pinça que quando tocava, pinçava a corda e fazia
o barulho daquela nota. Só que não interessava... Essa pinça era de metal, de metal. corda? De metal, se não me engano. Interessante. Então, e as teclas eram de quê? Qual material? Porque tinha uma época que eram de, não sei se ainda são, de osso, de quê? Isso, eu acho que era muito antigos, né? Era daquelas aspas do elefante, né? Isso. Mas hoje não. Hoje as teclas são de madeira, né? E eles revestem com um plástico por cima, até tem uma textura em cima que dá pra ver, né? Que pra sentir a sensação do marfim, né? Sim, isso, do né? marfim. Do marfim. Que antes eles eram de marfim. Né? Exatamente. E aí agora é um pouco de madeira e um pouco de material. A madeira por baixo. Sintético. E um sintético por cima para passar aquela sensação, porque todo mundo amava, né, os pianos com marfim. Eu já tive a oportunidade de tocar em pianos antigos, né? E de marfim. E ter a sensação é diferente, não é a mesma. E o som também? O som, por esses pianos que eu toquei serem muito antigos e não tão bem cuidados, prejudicava o som. Mas a sensação do teu toque... Mas a sensação do toque é diferente. Que bacana. É diferente. Que legal. Bom, e agora então falando, por que se chama piano forte e piano? Tem alguma diferença? O que aconteceu, assim? Na realidade, colocaram piano forte por ele conseguir fazer dinâmicas. Né? E isso até foi uma dúvida minha que eu perguntei para um afinador, que é meu amigo, Persson, de Porto Alegre. Perguntei para ele, Persson, por que piano forte? Piano. Mas ele me explicou que é a mesma coisa. Né? É uma abreviação, como a gente abrevia vários nomes. Piano. Né? É a capacidade de fazer sons baixos e altos. Então, se eu continuar chamando de piano forte, não tá errado. Não tá errado. Tá. Vai ser incomum. Sim, né? porque hoje em dia as pessoas abreviam tudo. Vai ser bem incomum. Pessoa, piano forte. Porque tu colocar um nome do lado, a pessoa vai pensar, não, isso aqui deve ter alguma diferença. Né? Vai levar a pessoa piano forte, mas por que o forte? Eu achei que tinha. Né? Entendi. E, por exemplo, assim, entre as teclas pretas e brancas, qual é a diferença delas? O que são oitavas, né? Que tu já falou ali que o cravo tinha até 5 oitavas. Conta pro nosso público. O piano, ele é um instrumento que a gente pode aprender muito visual com ele, né? Como você pode ver aqui, ó, 2, 3, 2 pretinhas, 3 pretinhas, 2 pretinhas, 3 pretinhas, né? E assim ele sempre se repete. O que é uma oitava? Uma oitava é um conjunto de 8 notas, né? A gente tem na convenção Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Isso é uma nota. 8 notas. 8 notas, né? Isso então, dá uma oitava. Isso dá uma oitava. Ah, tá. Né? Então, o que a gente tem aqui, ó? Pra gente descobrir onde é o Dó, a gente vê onde tem 2 pretinhas. Tá. A nota da esquerda é o Dó. Então aqui a gente tem 2 Dó. E aqui dentro tem o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e volta pro Dó. Então isso aqui fecha uma oitava. Tá. Né? Então o piano ele tem 7 oitavas. Né? Uma oitava, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim. 7 oitavas. E, bom, no próximo bloco a gente conversa sobre os tamanhos dos pianos. Porque tem pianos que tem mais do que 7 oitavas. Olha, o número de teclas. O que acontece assim, ó. Quando o piano foi inventado, né, lá em 1709, ele tinha apenas 56 teclas. Só que isso, para os compositores, era muito pouco, né? Então o piano foi sendo preparado para receber mais teclas, mais graves e mais agudas, né? Hoje o piano... Que época isso? Mais no início, quando ele foi criado? Não, depois que ele foi criado, porque ele foi criado com 56. Tá, sim. Né? Então ele inicia com 56. Isso, e aí começou a ter uma exigência de querer mais graves e mais agudos. Isso, e a gente vai aumentando. A saída era aumentar as teclas. Aumentar as teclas, aumentar o corpo do piano. Entendi. Né? E
o piano, né, ele foi... Hoje tu encontra pianos que tem mais do que 88, porque o piano, a convenção hoje é 88 teclas. Tá, Tem algumas marcas que tentam fazer a mais. Né? Nunca tive a oportunidade de tocar num piano assim, não... Quantas seria? Uma oitava a mais. 95, 96 teclas a mais. Mais pros graves e mais pros agudos. Sim. Só que chega no momento em que a gente não consegue ouvir. Porque o nosso ouvido, ele começa a ouvir em torno de 20 Hz, só que a gente perde isso. Mostra um pouquinho aqui. A gente começa no médio, depois vai no grave ou no agudo e o nosso ouvido não começa a alcançar. Essa nota seria a nota mais grave que tem. Tá. Né? Só que, mais grave que isso, a gente não consegue interpretar direito o que sonoridade é, até pra gente afinar. Ah, entendi. Né? E mais agudo que isso, se torna simplesmente um barulho. Não tem... Até esses dias mesmo eu tava lendo por que o piano não tem mais do que 88 teclas. Né? Por quê? Porque o nosso cérebro não vai conseguir assimilar qual que são aquelas frequências, porque vão ficando cada vez mais agudo e mais agudo, e que a gente não... É culpa realmente do ser humano, né? Dessa compreensão. Sim, que interessante isso. Seria Mas, talvez ou uma questão de sensibilidade ou até uma questão de que realmente não gera um som, uma melodia. Não gera um som, a gente vai ficar com um som diferente, estranho, né? Foi a conclusão que chegaram. Sim. E ele é considerado um instrumento de cordas ou não? Ele pode ser considerado de teclas. De teclas. De percussão, o martelo que bate na corda. Tá. Que por sua vez corda. Né? Entendi. Porque ele tem cordas, então pode ser considerado sim um instrumento de cordas. Não é usual também, né? Não é usual, mas dá pra se dizer porque tem as cordas. 230 e poucas cordas lá dentro no piano, né? Certo. Então eu vou pedir uma canção pro Anderson. Eu gostaria de escolher a música Caruso, né? Certo. A música Caruso, considerada uma das obras-primas da música italiana, de autoria do cantor italiano Lucio Dalla, falecido em 2012, fez sucesso internacionalmente nos anos 80. Então eu pedi pro Anderson tocar pra nós essa música belíssima. Eu não vou cantar porque nem me atrevo. Com certeza, vamos lá.
Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques. Apoio cultural, Camacho Consultores. Consultoria em recrutamento e seleção. Nós da Camacho Consultores oferecemos um atendimento personalizado para reavaliação de carreira, com análise de currículo, análise de perfil profissional, orientação para recolocação profissional, redirecionamento de carreira e análise de momento de vida. Faça uma avaliação com quem entende do assunto. Atendemos online para qualquer região do país. Além dos projetos de arquitetura corporativa e arquitetura residencial, tem os projetos também de arquitetura comercial e os projetos de arquitetura de condomínio, por exemplo, né? Um espaço mais coletivo, salões de festa. E esse projeto aqui foi um projeto muito desafiador que eu adorei fazer, que era uma brinquedoteca. Então eu pude usar, claro que eu tive que me preocupar com as cores, com as imagens que iriam ser produzidas, colocadas ali no ambiente, nas paredes, e eu me preocupei porque eu tinha um conhecimento sobre isso e um cuidado sobre isso, né, para também, através do meu conhecimento como arquiteta, poder ajudar as pessoas a cultivarem espaços agradáveis para as crianças e com imagens positivas. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Continuamos conversando com o pianista Anderson Fracalossi. Anderson, como é que tu iniciou a tua carreira de musicista? Desde quando tu toca piano? Qual o tipo de piano que tu toca? Vai contando para nós como é que tu chegou no piano. Certo. Eu comecei a tocar piano com 4 anos de idade. Sempre foi piano? Não, comecei com teclado. Com teclado. O meu pai fazia um trabalho para uma escola de música, né? Um professor chamado Hilton Teixeira, da escola Arte Som. Ela fechou já faz um tempo, mas eles se trocaram trabalhos, né? E eu comecei a aprender lá teclado com ele. E segui até uns 9, 10 anos. Isso. Com ele? Com ele. Uhum. Sempre no teclado. E era o que eu gostava. Sempre fui apaixonado por instrumentos de tecla, né? É bom começar cedo, assim, né? Porque aí eu acho que vai firmando também essa paixão, esse amor, assim, vai dando certeza. E a música também envolve outras coisas também na vida, né? Uhum. Então, é muito bom. Principalmente pra criança, né? A gente sempre tenta indicar que tem algum contato maior com a música, com o aprendizado, né? Sim, é verdade. E aí, depois disso, isso foi até os 9 anos. Isso. Aí depois eu fui estudar na Musea Artes com a professora Evelyn Denise. Uhum. E lá eu fui pro piano, né? Mas a minha ida pro piano foi assim. Tinha músicas que eu queria tocar no teclado e não tinha nota suficiente. Olha só! Não tinha nota suficiente. Eu sempre gostei de tocar muito tema de filme. E daí já tocava com que teclado? Então, com quantas oitavas? Com 5 oitavas. Com 5 oitavas. Com 5 oitavas. Já aprendemos. E aí, o que aconteceu? Eu precisava de um instrumento que tivesse mais tecla. E lá eles tinham um piano digital, que é o mesmo tamanho desse aqui. Aí eu olhei, eu quero aquele ali, pra ser maior. Sim. Porque as partituras eram feitas para piano, né? Do sistema de filmes que eu gostava de tocar, eram feitas para piano. E aí no teclado não tinha possibilidade de tu expandir o teclado, né? E era tu que escolhia as músicas Sim. que tu queria tocar, não era ela? Não, e aí tu chegava com a partitura e não tinha piano suficiente. A gente meio que decidia junto algumas coisas. Sim, mas quando tinha o teu gosto. Mas tem meu gosto, claro, envolvido. Uhum. E aí eu tive que mudar pro piano por ser um instrumento maior. Que legal. Né? Que tem... E aí depois depois disso, que idade era? Aí eu parei lá com 15, 16... E aí tu já tava certo que tu
queria fazer academia de música na Não. universidade? Não tanto. Sim, eu sempre estudei piano, sempre fui apaixonado por música. Também, depois eu estudei com o pianista e regente Leandro Faber, que né, e ele veio a falecer já faz 2 anos. Né, um cara incrível, foi ele assim, daqui? Santa Maria? Foi ele que me colocou assim para um caminho, sabe? Que bacana. Mas eu cheguei a fazer filosofia antes da faculdade de música, né? Queria ter tentado algumas outras antes de entrar pra música. Que legal. Ele queria se desfiar da música, né? Não sabia como. Bom, e como é que tu, como profissional artista, tu empreende tua arte, assim? De que modo? Como é que tu vende o teu trabalho, né? Tu já presta alguns serviços em alguns lugares, tu dá aula. Conta pra nós as tuas atividades como empreendedor. O que acontece? Eu gosto muito de correr atrás do meu público, né? Eu não sou daquela ideia assim que o público tem que vir até mim. Eu gosto de ir atrás do meu público, né? Eu vou atrás das pessoas. E como que eu faço isso se eu toco piano, né? É muito curioso tu ver pessoas tocando outros estilos musicais no piano, a não ser o clássico, o erudito, né? Então, quando eu consigo aliar o que as pessoas ouvem diariamente e passo pro piano, causa uma impressão muito maior. Né? Passa a ter uma admiração. As pessoas falam, eu não sabia que poderia tocar isso no piano. Olha que interessante. Né? Porque tem muita gente que às vezes não quer aprender piano porque pensa, não, é só a música clássica, é só a música erudita, que a pessoa não quer fazer. Entendi. Né? Ela quer tocar as coisas dela, o que ela ouve no rádio, o que ela escutava quando era criança. Ela quer isso, né? Então tu foi fazendo assim, né? A minha próxima pergunta seria como é que tu vem direcionando a tua carreira, né? As tuas preferências. Tu foi fazendo a tua performance. Isso. Criando, pegando as músicas que as pessoas gostavam e tu trazia pro piano. Tu Isso. te virava em colocar... Isso, também. Eu também dou aula, né? Já faz 7 anos. Sim. Eu dou aula na casa dos meus alunos, né? Dos meus clientes, eu me dirijo até lá. Muitos deles têm mesmo piano. Agora com a pandemia. Com pandemia, não tem usa parado. máscara e acabou. Sim, não, vamos lá. Passa um álcool gel no... né? Isso aí. E vamos lá. E muitos deles têm teclado, piano digital, ou até mesmo piano, né? Então... E também a comodidade para eles não saírem de casa. Claro. Né? Eu vou até lá. Mas agora você tinha me perguntado, né, como que eu empreendo. Isso. Então, eu sou músico popular, né? Então eu toco as músicas populares que tá no rádio, qualquer coisa assim que as pessoas gostem, né? A gente tá tocando. Uma frase muito repetida nesse ano de 2020 foi... Teve um artista aqui do Rio Grande do Sul chamado Baitaca, que é música gaúcha, que o pessoal começou a falar assim, mas se não tocar Fundo da Grota não adianta. Então eu fui lá e fiz uma versão do Fundo da Grota no piano. Olha! Né? Então, o que acontece? O pessoal olha de uma forma diferente. Me dá um exemplo, né? aí desse Fundo da Grota. Que bacana, né? entendi. A tradução que é feita na gaita, a gente gaita. pode fazer aqui no piano, né? Então, de pegar músicas norte-americanas com artistas que tem hoje, né, que fazem grande sucesso, a gente passa pro piano, né, os anos 70, 80, 90 também, partindo do rock, como ABBA, também podemos viajar para Rod Stewart e coisas assim, e a gente vai. Várias, e a gente vai. Décadas, várias épocas. Várias épocas, né? Saindo do clássico, né? Isso. Entendi. Né? Então tu não chega a ter uma preferência, assim, ou tu tem uma preferência de estilo musical? Antes eu tinha. É? E Antes, agora, não, tu até não. tá gostando de outras. Exatamente. Porque tu tá te possibilitando criar. Exato. E o meu trabalho também no piano, eu gosto de fazer bastante improvisações, criações em cima das músicas. Né? Porque o que acontece? Quando a gente tem uma partitura, né, a gente segue o livro, aquilo que está escrito. Né? Só que aí eu gosto de dar a minha interpretação de como que o Anderson gostaria de ouvir aquela música.
né? Como que ele sente aquela música, como que aquela música poderia soar de uma forma diferente, o que eu poderia mudar nela para melhorar, ou às vezes eu tiro coisas, né? Então, sem perder a harmonia, sem perder a proporção. Sem perder a característica da música. Mas a pessoa vai ouvir e consegue notar, não, mas isso aqui tá diferente. Entendi. Né? Isso aqui é uma performance dele. E eu gosto dessa questão da originalidade. Tem uma mistura com rock, né? Dá um exemplo aí pra nós. Eu toco diversos rocks. Uma da banda que também me levou pro piano foi a banda Guns N' Roses, porque eles têm um clipe chamado November Rain, que é feito no piano. Então foi a primeira música que eu aprendi no piano. E temos outras bandas também que eu gosto de tocar, né? Sim, tem que ter um programa de 1 hora para poder falar contigo. Nós estamos quase terminando o programa. Eu gostaria que eu gostaria de pedir uma música no final, mas eu gostaria que tu falasse o que tu tem encontrado de positivo na formação acadêmica, né? Ou o que tu sugeriria para o curso de graduação em música, que pudesse satisfazer essa demanda de uma nova geração que está chegando aí. Certo. O curso de música é um curso muito bom para as pessoas que querem ter um amplo conhecimento na música, né? Porque lá a gente aprende história, né? A gente aprende harmonia, a gente tem uma cadeira chamada Teoria e Percepção, onde a gente aprende a questão de ouvir, interpretar coisas, né? Prática também, ritmo, fazer a solfejar, a cantar uma partitura, saber interpretar uma partitura sem ter um instrumento perto, tipo, né? Tipo a capela, assim, você diria. Isto, né? Então é um curso assim usando a voz do corpo como instrumento. Exato. Entendi. E então a gente sai de lá com um músico completo. Né, sabendo da história, sabendo toda a vida dos compositores, né, do barroco e assim. Sim, renascentista, exato, os clássicos todos. Românticos, assim, né, modernos e tal. E aí o foco, né, o meu curso é bacharelado em piano, é em performance em piano. Né? Já escolheu. E também lá a gente aprende a questão de toques diferentes, que cada compositor tinha uma peculiaridade diferente, né? Um tipo de toque diferente. Né? Também os pianos eram diferentes naquela época. Né? Então a gente aprende também a questão práticas, de técnicas. Né? E tu vê alguma dificuldade ou tu sente que poderia ser diferente? Tudo pode ser diferente, né? Porque hoje a gente está num século XXI, né? Que as coisas mudam, né? Muita tecnologia, né? As coisas vêm muito rápido. Né? E a música também não fica para trás. Quantos lançamentos que a gente tem de música por mês, por semana, né? Só que o curso de música, ele não te prepara para uma música atual. Né? Ele não te prepara para uma música atual, para mim sair de lá e estar pronto para tocar numa banda. Né? Eu, como pianista, chegar numa banda assim... Claro, tem todo o embargo daquele conhecimento, mas... Tu acha que o clássico não é o suficiente? A partir do clássico tu não consegue fazer todas as outras coisas? Criar... Não seria esse o princípio, talvez, da academia? Sim. Só que cada banda, tem a sua performance. Tem a sua performance e tem o seu jeito de tocar diferente. Entendi. Né? E às vezes a gente fica um pouco restrito a mais nessa questão de criatividade, de improvisação, né? Sim. Que é uma área que eu acho muito importante, porque eu sou uma pessoa muito criativa. Às vezes eu sento no piano e quero imprimir as minhas emoções e vai. Sim. Né? Eu vou te dizer uma coisa, talvez isso que tu esteja sentindo seja realmente na relação de uma disciplina, na relação com um professor,
Mas fora dali tu pode fazer o que tu quiser e tu já está fazendo. Claro. Né? Tu já está fazendo, tu já está criando. Eu percebo assim que para ti não há limites e tu não quer ter limites. Então segue em frente, aprende o que a academia tiver para te ensinar. E a tua vida é tua vida. Tu vai construir a tua estrada e a tua formação e a tua performance. E ainda bem que tem criatividade, porque quantos gostariam de ter, né? Sim. E às vezes não tem, são bloqueados, né? Não, mas muito boa a sua colocação. Vai em frente. Exatamente. Porque isso é normal, viu? Eu também, na faculdade, também encontrava essas coisas, esses problemas. E pra mim também não existe o não. Se tu disser pra mim não pode, eu vou fazer aí tudo que a gente poder. faz melhor do que a gente exatamente. Eu acho que tem uma coisa dentro, uma força dentro que não pode existir o limite, né? Com certeza. Se a gente acha que tem a possibilidade, se tem o potencial. Sim, com certeza. Né? Que bacana. Nós precisamos encerrar o programa. Vou te convidar outras vezes pra a gente conversar mais, Agradeço, seria uma honra. A música. Seria uma honra. E hoje, então, para encerrar o programa, eu dei uma pesquisada numa música, né, que eu gostaria que também está no repertório do Anderson. Ele tem um repertório bem diferente, assim, variado, digamos assim, né? E eu escolhi, então, uma balada, né? A Redenção, as baladas românticas, que aconteceram em 1976. E Olivier Toussaint, um produtor francês, compôs uma música em homenagem à filha dele, Adeline, que era recém-nascida, né? E Toussaint ele realizou um concurso entre 30 músicos para escolher uma música que daria o nome ao nome da filha dele, o nome da música. E Richard Clayderman foi o vencedor, o autor da música, né, que garantiu o direito de executar a obra e gravá-la em LP. Então, para encerrar o programa, Anderson, eu gostaria que tu tocasse a balada por Adeline, por favor. Vamos lá. Parabéns. Eu vou te dizer uma coisa que me veio enquanto tu tocava. Não sei se tu percebeu que tinham muitos passarinhos acompanhando, né? Depois tu pega e ouve e tenta compor essas composições, se tu conseguir. Foi uma ideia que veio pra mim. Nós tínhamos alguns passarinhos aqui, nós temos outros lá, e os sons vinham. E eu comecei a imaginar uma composição. Se tu conseguir extrair isso, depois tu me mostra. Gostei do desafio. Ah, que legal. Gostei do desafio. Muito obrigado pela tua colaboração, pela vinda. Muito obrigado. Agradeço a honra de estar no seu programa. Obrigada. Precisamos então encerrar o programa, infelizmente, e outras vezes vamos chamar o Anderson. Foi um prazer ter estado com vocês. Esse programa pode ser assistido no site da TV Santa Maria,
santamaria.tv.br, nas páginas das redes sociais, do Instagram, do Facebook e do YouTube, da TV Santa Maria e do programa Lígia Marques, e você pode enviar sua mensagem, seu e-mail para programaligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa e eu espero você nos próximos programas.